vocês não têm informação ainda, ele chega a efetuar um disparo na cabeça. Ele é levado aqui numa situação muito crítica, ainda com posicionamento médico. Isso para nós é muito complexo. Os militares estão aqui realmente muito emocionados com a situação. O fato desse nosso colega, ele se agrava na segunda-feira, no momento em que ele fere as medidas protetivas em relação a uma questão de violência doméstica e tem um contato e até uma agressão à ex-esposa, e com isso houve a expedição de um mandado de prisão contra ele. Ele já vinha com algumas questões psicológicas ligadas a esse fato. Acreditamos que há uns 2 meses, por conta dessa questão envolvendo essa questão da violência doméstica, e com isso acreditamos que tenha agravado. A Polícia Militar de imediato, tão logo teve acesso a essas informações, tanto no sentido de proteger o policial militar, quanto também a família, porque nesse instante a ex-mulher também tem e teve, desde a expedição do mandado de prisão, também escolta policial, para que nós também tivéssemos uma redução de dano nesse sentido. Campo muito complexo, muito entristecedor. Para nós, é o que eu falo, é uma das situações mais complexas vir para cá e falar com vocês de uma situação dessa, mas nós tentamos, a equipe do 22º Batalhão, inclusive no processo de redução de dano, porque no momento da expedição do mandado de prisão, consegue identificar através da inteligência o local exato onde ele estava, esse motel, e desloca para cá para tentar fazer com que houvesse uma negociação e uma redução de dano. Ele se mostrou, nós tínhamos uma equipe tática e uma equipe técnica. A equipe tática do 22º Batalhão, que teve uma preocupação muito grande com o militar, trouxe amigos de caserna dele para tentar demovê-lo dessa situação. A equipe veio a colegas de trabalho de muito tempo para tentar negociar que ele se entregasse. Infelizmente tornou-se irredutível. O Batalhão de Operações Especiais do Comando de Missões Especiais veio para cá também, porque são técnicos. Foram mais de 6 horas de negociação e infelizmente ele efetuou um disparo na sua cabeça e foi conduzido pela equipe do SAMU, já numa situação muito precária. Estamos levantando mais informações agora do estado de saúde. Há uma descrença dos médicos que aqui estavam, mas até pela preservação dos órgãos e dele também, no sentido de tentar ao máximo. Nós vamos ter mais informações tão logo terminemos aqui e trazemos essas informações para vocês, com muita lamentação pelo comando da nossa instituição, pelo militar, que infelizmente optou por esse disparo. Como é que estava a situação dele na corporação, a situação atual dele? Ele se encontrava licenciado por conta exatamente, licença psicológica, por conta dessa trafegação, desse processo doméstico que ele se encontrava. Acreditamos que por isso ele tenha, e em face do ferimento à medida protetiva, ele talvez tenha perdido um pouco esse tino, né? E é lógico, a Polícia Militar tem que se preocupar com todo o contexto, inclusive com a ex-esposa também, que sofria esse tipo de ameaça. Então a Polícia Militar deslocou equipes para ambos os locais, tanto para a proteção à mulher, como também a proteção militar. E como eu falei, trouxe militares que eram próximos dele para tentar fazer com que houvesse um processo de redução de dano e uma negociação capaz de fazer com que ele se entregasse. Ele teve arma recolhida nesse processo? Teve. Essas situações estão sendo agora levantadas e apuradas. A gente traz as informações preliminares para a imprensa para que vocês tenham informações do flagrante, do momento, mas todas as outras informações, a arma utilizada, tudo está sendo verificado agora no processo investigatório que damos início a partir desse momento. Coronel, mas com muita lamentação em relação ao fato. O senhor sabe dizer se ele chegou a se entregar, mudou de ideia? Se o senhor puder falar do clima que aconteceu ali dentro? A gente percebeu uma instabilidade muito grande.
segundo o negociador técnico do Batalhão de Operações Especiais, em alguns momentos ele cedeu, mas ele, mesmo cedendo, ele estava muito irredutível. Então, o ambiente estava protegido e blindado em relação a danos a terceiros, mas tentamos de toda forma, inclusive o esvaziamento do local para que não tivesse danos colaterais, qualquer situação. A situação de negociação numa situação dessa é sempre muito complexa, então a Polícia Militar deslocou os meios necessários para tentar minimizar esse dano. Volto a falar, infelizmente, lamentamos o ocorrido, o militar, ele muito determinado, segundo a equipe técnica do BOP, pela irredutibilidade que eles detectaram. Ele efetua o disparo, eles entram imediatamente, evitando talvez uma piora nesse quadro. As equipes do SAMU, de todo o processo que se monta numa situação de negociação, já estavam no local, fizeram realmente o atendimento rápido e agora vamos acompanhar o desfecho desse episódio. Ele estava fazendo algum exame, alguma coisa psicológica, passando por algum trato médico, tomando algum medicamento? A Polícia Militar, ela hoje dispõe de clínicas especializadas também, de um acompanhamento psicológico tanto no batalhão como também de clínica especializada da própria corporação. É lógico e evidentemente que esse acompanhamento ele era feito, mas essas questões psicológicas elas são muito complexas. Quando o policial veio para cá ontem à noite, a corporação já estava acompanhando, monitorando ele? A corporação conseguiu o sinal do celular, já fazia a tentativa de localização e consegue, na data de hoje, determinar o local e aproxima, porque nós não podemos esquecer que nós tínhamos uma situação de violência doméstica em andamento, uma possibilidade que não podemos descartar e a proteção à família diante de uma situação, principalmente diante de um ferimento à medida protetiva na segunda-feira. Então a corporação tanto começou um trabalho de localização do nosso militar, como também da proteção à célula familiar, que era importante naquele momento, até pelos problemas psicológicos enfrentados. A informação de que ele pode ter pegado a arma de um colega de farda, a polícia tem conhecimento disso? Tá? É o que eu volto a falar para você, tudo agora é o processo investigatório quem vai dizer. A gente traz as informações preliminares, voltamos a falar da lamentação do fato, independente do que quer que seja, lamentamos a perda de um colega de farda. Os militares do 22º Batalhão estão transtornados e o comando da instituição lamenta muito esse fato. É lógico que agora é trabalharmos para que haja redução de dano. É o que eu volto a falar. Toda ocorrência dessa monta de complexidade merece uma situação realmente de muito aparato, de muita cautela, de muito equilíbrio, e nós trouxemos o que tinha de melhor aqui. Militares do Batalhão de Operações Especiais e também, numa negociação tática, pessoas que eram muito ligadas a ele para tentar resolver o problema.